Mas a verdade é que é o seguinte, o presidente Bolsonaro não se recorda de nenhuma conversa que tenha tido, onde ele tinha, menos ainda envolvendo isso, porque ele não tinha conhecimento desse suposto plano, se é que foi da autoria do general Mário Fernandes. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu queria entrar aqui em algumas questões do próprio inquérito e eu sei que você é um advogado muito competente, Paulo, uma pessoa muito preparada, mas eu acho até um desperdício um advogado como você com um inquérito tão fraco, tão ruim. Tem 2 componentes, no entanto, desse inquérito que são muito midiáticos, né? E existe uma diferença. Eu gosto quando você usa o termo narrativo, porque é o termo predileto do próprio Lula. Esse inquérito tem 2 pontos de narrativa poderosos, e eu queria abordar esses 2 pontos com você. Um foram o episódio do Copa 2022, e o outro é você já começou a abordar aqui, o do punhal verde e amarelo. Eu queria começar falando do Copa 2022. Né? A gente tem ali um diálogo acontecendo entre o Japão, o Gana, entre os países ali do Copa 2022. Eles trocam informações, aparentemente, e o relatório da Polícia Federal não consegue ser categórico a esse respeito, aparentemente perto da residência do Alexandre. O que o relatório diz é que possivelmente eles tentariam ali matar o próprio Alexandre naquele dia ou prendê-lo. Tá escrito. Possivelmente, né? Um dos 96 possivelmente. Um dos 96 possivelmente. Na visão da defesa, o que parece, o que se pode concluir que estava acontecendo aqui naquele momento da Operação Copa 2022 entre Japão, Gana ali, o que estava acontecendo? Olha, foi bom você começar dizendo, aquilo ali é uma narrativa, o que me deixa muito à vontade para interpretar isso, e até porque, digo e repito, é um episódio completamente distante da pessoa do meu cliente. Analisando aquilo, e obviamente como advogado, e você como jornalista, a gente olha no detalhe o relatório inteiro, aquilo ali me pareceu muito fraco para conduzir às conclusões que foram dali tiradas. Tá? Vamos lá. Primeira coisa é a questão da localização geográfica daquela equipe de FS. Eles falam da ERB, etc. Eu tinha uma curiosidade aqui, eu fiz uma pesquisa rápida de internet sobre qual é o alcance de uma ERB. Tá? Ela numa zona rural, que não tem prédio, não tem nada, é um alcance muito longo. Numa zona urbana, onde você não tenha construções muito altas, como por exemplo Brasília, elas variam, o alcance de uma ERB varia entre 1,6 e 5 quilômetros de raio. O que se você colocar em diâmetro, a gente multiplica por 2, quer dizer, um diâmetro de 3,2 a 10 quilômetros. Então, eu acho muito complicado você se fiar simplesmente no espectro, no diâmetro de uma ERB, para dizer que uma suposta operação que se desenvolvia estava focada naquele endereço, naquela posição. Eu acho que é um diâmetro muito grande para você poder cravar essa posição. Segundo ponto, que me pareceu estranho, se aquilo era uma missão de sequestro ou de morte, etc., olha, o ministro Alexandre de Moraes, com toda a razão, uma pessoa muito exposta, anda com uma equipe de segurança grande. Outro dia até eu vi num restaurante aqui em São Paulo, anda com uma equipe bastante grande, carro blindado, etc., você tinha ali 5 operadores de forças especiais colocados, pela leitura do texto, em posições diferentes. Nem juntos estavam, quer dizer, se fosse fazer uma abordagem, seria um deles que iria fazer, 2 talvez, numa equipe grande de segurança, uma pessoa com carro blindado, não faz sentido de uma ação hostil isso. E por último, a gente tem ainda por cima aquela cereja do bolo, que é a história do táxi, né? Então você vai cometer um homicídio ou fazer um sequestro usando táxi? Não faz sentido. Esse é o ponto. De novo, eu estou aqui comentando um episódio dentro do inquérito que não atinge, que não tem qualquer relação com o meu cliente. Eu insisto nisso.
Eu estou enfrentando a narrativa do que está colocado ali, que para mim não para de pé. Eu ia perguntar, há alguma conexão entre isso e Jair Bolsonaro? Nenhuma. Nenhuma. Eu estou sendo colocado aqui... Paulo, eu estou sendo colocado na condição de ter que fazer a prova maldita, a prova do fato negativo. Eu tenho que provar que eu não sabia. E não provarem que eu sabia, porque o que está se contentando aqui é com o tal dos 96, possivelmente. Certo. Tem um componente esquisito ainda nessa que parece que eles desistem de fazer, seja lá o que eles estão fazendo, é impossível ter qualquer ciência do que eles estavam fazendo ali, pelo que é exposto pela Polícia Federal. Eles desistem supostamente por uma notícia de um cancelamento de uma votação, só que os diálogos acontecem às 8h30 e o Metrópole dá a notícia do cancelamento da votação no meio da tarde. Então ainda tem esse componente. 14h38, eu fui olhar também. Qual foi o horário? 14h38. 14h38, ou seja, não era sequer contemporâneo o acontecimento para ser ele o motivador do cancelamento, seja lá do que eles estão fazendo. Há uma conexão. É que o conjunto do que está descrito ali, ele não me faz acreditar numa ação hostil ali. De fato, não faz. Pois é. Cada uma posição, eram só 5. Você estabelece a possibilidade de que o endereço fosse do ministro Alexandre a partir de um espectro enorme. Você imagina o que são 10 quilômetros numa cidade como Brasília? Quantos endereços você alcança? E me surpreende isso, porque a conexão que se faz, porque a Polícia Federal usa um possivelmente ali para prendê-lo ou até matar o ministro Alexandre de Moraes. E não há nada ali naqueles fatos que fale qualquer coisa a esse respeito, nos diálogos, não há nada nisso. A conexão que eles fazem leva ao segundo episódio midiático muito explorado pela imprensa, que é a questão do punhal verde e amarelo. Na página 425 do relatório, a Polícia Federal começa a descrever uma suposta ação para neutralizar o Alexandre e planejar a execução do Lula e do Alckmin, que é isso que se chama de punhal verde e amarelo. Né? Então, eles apontam que o objetivo disso tudo seria manter o presidente Bolsonaro no poder, as afirmações são deles, não minhas, e que esses planos tinham sido levados até o presidente Bolsonaro pelo general Mário Fernandes no dia 9/11/2022. Eu vou fazer a mesma pergunta em relação ao punhal verde e amarelo. Primeira coisa, o Bolsonaro teve ou não contato com esse documento? Jamais. Do Mário Fernandes? Jamais. Qual é a conexão entre Copa 22 e punhal verde e amarelo? E qual é a conexão do punhal verde e amarelo com o presidente Bolsonaro? Vamos lá, o que eles colocam é que a Copa 22 já seria a execução do punhal verde e amarelo. Seria vamos dizer, o punhal verde e amarelo... Mas não são sequer os mesmos personagens, né? Os personagens da Copa 2022 não são os do punhal verde e amarelo, ou são os mesmos? Não, na verdade o punhal verde e amarelo, ele nesta primeira fase, que seria a eliminação do presidente eleito, do vice, do presidente do TSE, ela não nomina quem seriam os executores desse plano. Não nomina. Por isso que eu acho que é simplesmente uma cenarização, não é efetivamente um plano já elaborado e definitivo. Mas ele não nomeia uma equipe que vá realizar isso. De fato, são só seriam linhas gerais de um cenário, enfim. Mas na interpretação, na narrativa da Polícia Federal, a Copa 22 já seria arrimada no punhal verde e amarelo. Já seria o punhal verde e amarelo colocado nas ruas. Não vou dizer que entrou em fase de execução, porque não teve uma ação violenta. Mas partindo dessa narrativa, vamos dizer, seria o punhal verde e amarelo já colocado em itinerário. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, volta a dizer, ele não tinha o menor conhecimento desses fatos, e quando eu coloquei que a maior prova disso, de novo, né, quando eu digo não tenho conhecimento desses fatos, estou chamando para mim a prova maldita do fato negativo, e que se faz por elementos indiciários. O maior indício está lá no próprio arquivo.
presidente Bolsonaro não assumiria o governo do Brasil. No que está colocado ali, de novo, sem atribuir aqui autorias, sem afirmar que os nomes mencionados nessa segunda fase, que seria um gabinete de crise, uma junta que iria gerir o país, sem cravar nenhum tipo de responsabilidade aos nomes ali constantes, o fato é que o nome dele não está. E essa é uma circunstância que evidencia que ele não sabia do que se passava. Mas e o diálogo, Paulo, que diz que na página 466 a Polícia Federal traz um diálogo entre o general Mário Fernandes e o tenente-coronel Mauro Cid, em que o general diz assim, são duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que no dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que isso que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Essa qualquer ação. Né? Quando eles dizem qualquer ação, o que a imprensa diz, e a polícia diz, é que seria justamente o golpe planejado pelo Bolsonaro. Então, qual é a posição da defesa? O que Olha, o presidente Bolsonaro... O que foi essa conversa do general Mário? Essa é a primeira vez que você menciona os áudios. É interessante que eu já vou aproveitar o gancho para fazer uma crítica que eu tenho feito, refeito e não vou me cansar de fazer pelo visto. Tudo que nós temos em termos de áudios, de quebra de sigilo telefônico telemático, vem a partir dos excertos que são inseridos nos relatórios de análise da Polícia Federal. A integralidade dessas conversas nós não tivemos, e isso é uma situação gravíssima para a defesa. Gravíssima e delicadíssima. Por quê? Porque vocês têm excertos tirados de contexto. De fato, ali, a conversa do coronel Cid com o general, ela está incompleta. O que mais eles falaram? O presidente Bolsonaro, de fato, é o seguinte, quem se reportava diretamente ao presidente Bolsonaro era o general Ramos, que era o 01 do general Mário Fernandes. Ele era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, liderada pelo general Ramos, que não foi ouvido nesses autos. Seria importante, inclusive, que ele fosse ouvido, né, para esclarecer esses fatos. Mas a verdade é que é o seguinte, o presidente Bolsonaro não se recorda de nenhuma conversa que tenha tido, onde ele tinha, menos ainda, envolvendo isso, que ele não tinha conhecimento desse suposto plano, se é que foi da autoria do general Mário Fernandes. Vou fazer de novo essa ressalva. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar.
Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.